Quando você pensa no Japão, o que vem primeiro na sua cabeça? Talvez os animes, os videogames, os robôs futuristas, a tecnologia que parece sempre estar 10 anos à frente do resto do mundo. O Japão é realmente fascinante. É um país que mistura tradição e modernidade como nenhum outro. Você pode sair de um templo com séculos de idade e, virando a esquina, encontrar um prédio cheio de telas de LED anunciando o próximo lançamento de anime. Mas existe outro Japão. Um Japão que raramente aparece nas propagandas turísticas ou nas telas coloridas. Um lado mais antigo, mais escuro, mais difícil de encarar. E é esse lado que eu vou te mostrar hoje. Vamos começar devagar. O Japão é um terreno fértil para histórias de fantasmas, mas algumas delas já se tornaram parte do folclore popular, quase como contos que as crianças ouvem na escola. Okiku e o Poço. Okiku era uma jovem serva, conhecida por sua beleza e diligência, que trabalhava em uma mansão de um samurai poderoso. Um dia, um de seus senhores acusou-a de perder um dos 10 pratos de porcelana mais valiosos da casa. Ela negou, mas a acusação persistiu. Como punição, Okiku foi empurrada em um poço profundo da propriedade. Desde então, dizem que sua voz ecoa contando de 1 a 9 pratos, e quando chega no 10º, um grito estrangulado rompe o silêncio da noite. O mais curioso é que, ao longo dos séculos, relatos de vizinhos falam que, em noites silenciosas, se aproximarem do poço, conseguem ouvir a contagem, como se a serva continuasse sua tarefa mesmo após a morte. Hanako-san. Nas escolas japonesas, existe uma lenda que todos conhecem, mas poucos têm coragem de testar. Hanako-san é uma menina que habita os banheiros femininos, geralmente no 3º andar e na 3ª porta. Dizem que ela morreu de forma trágica dentro da escola e agora responde a perguntas feitas por curiosos. Se você bater 3 vezes na porta e perguntar, "Hanako, você está aí?", ela pode responder. Mas cuidado! Se você a desrespeitar ou se não seguir os rituais corretamente, sua presença pode ser ameaçadora. O que começou como uma brincadeira escolar evoluiu para um dos fantasmas urbanos mais conhecidos do Japão. O Kappa. Os Kappas são criaturas aquáticas, meio humanas, meio tartarugas, que habitam rios e lagos. Pequenos com pele verde e cabeça achatada, eles atraem os desavisados para a água. Lendas falam que eles puxam crianças para dentro dos rios, mas também podem ser subornados com pepinos. Para os japoneses, os Kappa não são apenas monstros de contos infantis. Eles carregam advertências antigas, ensinando respeito aos rios e à natureza, e lembrando que o desconhecido pode estar mais perto do que se imagina. Agora entramos em um território mais sombrio. Essas lendas já não soam apenas como histórias para assustar crianças, mas como narrativas que deixam um gosto estranho na boca. Kuchisake Onna. A mulher da boca rasgada é talvez a mais famosa entre os espíritos vingativos urbanos. Ela aparece usando uma máscara cirúrgica tão comum no Japão que ninguém se assusta inicialmente. Ela se aproxima e pergunta, "Você me acha bonita?" Se a resposta é negativa, ela ataca com sua tesoura. Se positiva, ela remove a máscara, revelando a boca cortada de orelha a orelha, e pergunta novamente. Não há resposta segura. O que assusta não é só o rosto, mas a inevitabilidade do encontro. Ela simboliza a vingança e o ressentimento que transcendem a morte. Teki-Teki. A origem da lenda remete a uma jovem que caiu sobre os trilhos de um trem. Seu corpo foi dilacerado, separado ao meio. O que restou dela não encontrou descanso. Agora, nas noites silenciosas, dizem que ela percorre ruas, estações e becos, arrastando a parte superior do corpo em uma velocidade antinatural. A visão é grotesca. Um tronco ensanguentado, cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto e olhos fixos em quem cruza seu caminho. Ela não fala. Apenas se move com aquele som que anuncia sua aproximação. O detalhe mais cruel é que ela não apenas aparece.
quando alcança sua vítima, Tec-Tec reproduz o destino que sofreu. Empunhando uma lâmina enferrujada ou usando suas próprias mãos, ela parte o corpo da pessoa em duas, deixando apenas mais um cadáver mutilado como lembrança. E não importa se você corre. Dizem que, mesmo sem pernas, ela é rápida demais. Escapar é quase impossível. O som do arrasto é o aviso. Quanto mais alto, mais perto ela está. E quando o silêncio se quebra pelo... já é tarde demais. Onryo. As Onryo são espíritos de vingança, nascidos da dor, da humilhação e da raiva acumulada em vida. Acredita-se que muitas das histórias mais famosas de fantasmas femininos, como Sadako de O Chamado ou Kayako de O Grito, são versões modernas desse mito ancestral. Dizem que quando aparece, o corpo parece encharcado de morte. Pele fria, olhos fundos, cabelo longo e grudado como se tivesse saído de um poço. Não fala, não pede nada. Só fica ali, observando. A parte mais cruel é que o alvo nunca é só a pessoa que causou a dor. O rancor se espalha como uma doença. Maridos, filhos, vizinhos, qualquer um que cruze o caminho dela pode ser arrastado junto. Tem registros de aldeias inteiras que juram ter sido amaldiçoadas por uma Onryo. Colheitas secavam, crianças nasciam mortas, casas desabavam sem motivo. O Japão moderno ainda carrega essa sombra. Histórias de enfermeiras que viram mulheres de kimono branco nos corredores de hospitais abandonados. Motoristas que juram ter visto alguém parada no meio de um túnel, imóvel, até sumir sem deixar rastro. Ninguém sabe se uma Onryo quer justiça ou apenas companhia no inferno. O que se sabe é que, quando ela aparece, não é só medo que fica, é a certeza de que alguém vai pagar. Agora as coisas começam a pesar. Estamos falando de histórias que já não são apenas para assustar, mas que carregam traumas coletivo. Recomendo fortemente. Se não tiver coragem, saia imediatamente. Hachishaku-sama. Imagine-se em uma casa simples no interior do Japão, o som das cigarras preenchendo a noite quente. Você se aproxima da janela para sentir o vento, mas congela. Do outro lado, uma mulher de quase 2 metros observa você em silêncio. Sua pele é pálida demais. Os cabelos longos escondem parte do rosto e o vestido branco parece se arrastar por algo invisível. Antes que consiga reagir, um som gélido ecoa. É o barulho característico de Hachishaku-sama, a entidade feminina que escolhe suas vítimas apenas com um olhar. Dizem que, uma vez marcado, não há para onde fugir. Ela virá até você, lenta, inevitável, sempre repetindo o mesmo som metálico e vazio, como se fosse a contagem regressiva para sua morte. Esta imponente lenda serviu de inspiração para muitos ícones da cultura pop, como Lady Dimitrescu e Slenderman, mas na vida real não há charme. Apenas o terror de ser perseguido por algo inumano, alto demais, próximo demais, e que nunca desvia os olhos de você. Rokurokubi. Rokurokubi é uma das lendas mais perturbadoras do folclore japonês. Durante o dia, aparenta ser uma mulher comum, vivendo entre aldeões sem levantar suspeitas, mas à noite revela sua verdadeira forma. O pescoço se alonga de forma sobre-humana, deslizando pelo ambiente como uma serpente viva. Sua cabeça vagueia livremente, observando, sussurrando e aterrorizando os que dormem próximos. Muitas histórias descrevem o pescoço esticando-se por metros, serpenteando pelas frestas das casas para vigiar ou atacar. Algumas Rokurokubi se alimentam do medo, outras drenam a energia vital das pessoas enquanto elas dormem. A visão de um pescoço estendido, com olhos fixos e sorriso distorcido, é suficiente para transformar um encontro em um pesadelo que nunca se esquece. O túnel Kiyotaki.
Existe no Japão um túnel considerado amaldiçoado por todos os moradores da região, o túnel Kiyotaki. Ele possui cerca de 444 metros de extensão, mas, segundo relatos, o seu tamanho pode variar de acordo com a hora do dia ou da noite. Para os orientais, o número 4 é um presságio de morte. É como se fosse o equivalente ao número 13 para nós, ocidentais. A semelhança acontece porque a pronúncia do número 4 em japonês é praticamente idêntica à palavra morte. Isso torna o túnel ainda mais temido. A origem da maldição está ligada à sua construção. Muitos trabalhadores foram tratados como escravos, submetidos a condições desumanas. Muitos morreram em acidentes e soterramentos e dizem que seus espíritos nunca deixaram o local. Relatos afirmam que quem atravessa o túnel de carro durante a noite corre sério risco de vida. Espíritos dos trabalhadores aparecem nas margens da estrada e, em alguns casos, invadem os veículos, causando surtos de pânico e acidentes fatais. Dentro do túnel há ainda um espelho amaldiçoado. Dizem que, se alguém olhar para ele e enxergar uma figura sombria refletida, o destino será a morte em circunstâncias horríveis. E para aqueles que conseguirem sobreviver, resta apenas a certeza de uma vida marcada por desgraças e infortúnios. Kune-kune. A Kune-kune é uma das aparições mais enigmáticas do folclore japonês. Sua presença é sempre relatada em regiões rurais, entre campos de arroz e vastos horizontes. O nome significa contorcer-se ou vaguear, e descreve exatamente o que testemunhas afirmam ver: uma figura branca, alta e esguia, que se move de um lado para o outro como se fosse arrastada pelo vento. O detalhe perturbador é que ninguém consegue definir sua verdadeira forma. De longe parece apenas uma silhueta indefinida, quase como um pano ou espantalho balançando. Mas aqueles que ousaram encará-la por mais tempo relatam consequências terríveis: insanidade, perda de consciência e até crises de delírio irreversíveis. A história mais conhecida fala de uma criança que, ao visitar os avós no campo, viu o irmão fixo olhando para o horizonte. Ao usar binóculos para observar melhor, o garoto mais velho entrou em colapso imediato, tomado por pavor. Depois disso, nunca mais voltou ao normal, como se a própria essência da Kune-kune tivesse contaminado sua mente. Você foi ousado o bastante para chegar até esta parte, agora não há como voltar atrás. As próximas lendas irão se prender à sua mente mesmo depois que o vídeo acabar. Talvez, quando apagar as luzes do seu quarto esta noite, perceba que certas imagens não desapareceram da sua cabeça. Sem mais enrolações, vamos para a última camada. Floresta de Aokigahara. A Floresta de Aokigahara, aos pés do Monte Fuji, é conhecida como a Floresta dos Suicídios, um lugar silencioso, denso e sombrio, onde o ar parece pesado e cada passo ecoa entre as árvores. O solo é formado por rochas vulcânicas ricas em ferro, capazes de desorientar bússolas, apagar sinais de celular e inutilizar qualquer GPS. Pessoas entram nesse labirinto natural e muitas vezes nunca mais são vistas. E é justamente isso que alimenta sua fama macabra. Entre as árvores há quem jure sentir presenças estranhas, sombras que se movem sem explicação e sussurros que parecem vir de todos os lados. Placas espalhadas pelo caminho lembram a importância da vida, pedindo que aqueles que pensam em desistir reconsiderem, pensem na família e no que deixariam para trás. Voluntários percorrem a floresta tentando encontrar quem ainda possa ser salvo, mas muitas vezes chegam tarde demais, e o silêncio se torna ainda mais opressor. O vento que passa entre as árvores carrega sons que parecem vozes, e o farfalhar das folhas confunde a mente de quem se aventura sozinho. Cada passo é acompanhado pela sensação de estar sendo observado, e a floresta parece absorver qualquer tentativa de fuga. Muitos que entram dizem sentir o tempo se arrastar e o medo crescer a cada minuto, como se a própria floresta estivesse viva,
guardando segredos e histórias de sofrimento. Mas a pergunta que fica é: você teria coragem de entrar sozinho nessa floresta, sabendo de tudo o que ela esconde? Tsukima Onna. Quem nunca sentiu aquela sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho em casa? E se eu te dissesse que talvez você realmente estivesse? No Japão existe a lenda de Tsukima Onna, a menina das frestas, um espírito que se esconde nos menores vãos e observa cada movimento em silêncio. A história conta sobre um estudante que se mudou para um apartamento em Tóquio. No início, tudo parecia normal até que ele começou a sentir olhares invisíveis o seguindo em todos os cômodos. Uma noite, ao entrar na cozinha escura, percebeu um rosto pálido espiando entre a parede e a geladeira, cabelos longos, pele branca e um olho enorme que não piscava. Então, uma voz suave sussurrou: "Vamos brincar de esconde-esconde." Desesperado, procurou a ajuda de um amigo que revelou a verdade. Quando Tsukima Onna aparece, o jogo já começou. Ele vedou todas as frestas do apartamento, mas uma abertura restou. Dias depois, o jovem percebeu o olhar vindo debaixo da porta e, naquele instante, ele entendeu: ela o havia encontrado. O Cabeça de Vaca. A lenda do Cabeça de Vaca é um conto japonês proibido, conhecido por amaldiçoar quem o ouve. Sua história é quase desconhecida. Alguns dizem que nem existe, mas todos afirmam que ouvir suas primeiras palavras provoca medo extremo, equivalente a ter uma arma apontada à cabeça. Pessoas com coração fraco podem morrer instantaneamente, enquanto outras, mais resistentes, sobrevivem com traumas profundos, prometendo jamais revelar a história. Um caso famoso envolve um professor em excursão escolar. Cansado do barulho no ônibus, resolveu contar a lenda. Antes mesmo de terminar a primeira frase, os alunos começaram a gritar e cobrir os ouvidos em agonia. Hipnotizado, o professor continuou até o fim. Quando recobrou a consciência, o ônibus havia caído de uma colina. Muitos alunos morreram e o motorista ficou em estado de choque. O professor prometeu nunca mais revelar o conto, levando o segredo consigo até a morte. A maldição parece agir como um parasita na mente humana. Apenas os mais fortes resistem. No Japão, o Yokai Gozu, ou Cabeça de Vaca, é o responsável. Guardião do submundo, ele conduz e atormenta as almas, decidindo punições e recompensas. A história teria sido escrita por ele para testar os limites da mente humana, expondo os leitores a uma fração do sofrimento no submundo. Chegamos à última lenda do vídeo e escolhi este conto por último porque considero um dos mais perturbadores e assustadores. Ele impacta quem lê só de imaginar. Recomendo para quem for mais sensível que não assista e pule logo para o final. Trata-se do poema amaldiçoado Tomino no Jigoku, ou O Inferno de Tomino. Quem o lê em voz alta pode sofrer consequências terríveis, e relatos dizem que até a morte é possível. Um locutor que o leu em rádio colapsou e precisou de pontos, embora não acreditasse na maldição. O poema conta a história de Tomino, uma criança enviada ao mais profundo dos infernos budistas, cercada de fogo, demônios e punições. Lá, as almas sofrem incessantemente, famintas e sedentas, mutilando-se para aliviar a dor. Dizem que leva 2000 anos para alcançar o fundo e ninguém retorna. 5 pecados levam alguém a este inferno, incluindo o assassinato dos próprios pais. Tomino cometeu esse pecado e suas irmãs também sofreram, possivelmente castigando-a durante sua queda. Agora mostrarei o próprio poema, mas se não tiver coragem, como dito anteriormente, é melhor pular para o final. Chegamos ao fim das histórias de hoje. Agora eu quero saber, qual dessas lendas te deixou mais desconfortável? Me conta nos comentários, porque eu sempre gosto de ver até onde cada um aguenta. E olha, se você chegou até aqui, comenta a palavra medo.
só para eu saber quem realmente encarou tudo até o final. Aproveita também e deixa sugestões de outros temas e criaturas que você gostaria de ver por aqui. Quem sabe não rola até um volume 2 só com as mais pedidas? E já que você chegou até aqui, dá aquela força. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nada e ainda ajuda esse projeto a crescer. Ah, e cuidado! Talvez hoje à noite você ainda lembre de alguma dessas lendas antes de dormir.